Queridos amigos, que alegria, nossa TV, a Caminho da Luz, sempre entrando na sua casa, no seu tablet, no seu celular, no seu telemóvel, no caso do nosso irmão português. Que alegria podermos falar e estudar esses livros maravilhosos de André Luiz. Estamos estudando a obra de André Luiz, o livro que é Missionários da Luz. Hoje, do capítulo 5º, estaremos estudando o 4º bloco. Dividimos em 4 porque é um capítulo extenso e realmente é um capítulo que merece todas as nossas atenções. Vamos relembrar que o último capítulo, nós vamos ver aquele momento que André Luiz começa a perceber e faz algumas indagações para Alexandre sobre a questão do vampirismo, não é? Por que aquele encarnado buscava aqueles 2 irmãos que eram com problemas sexuais? Então, logicamente, para lhe dar mais condição de um homem mais seguro pela vicissitude. Perguntou André Luiz se seria possível fazer com que o vampirismo fosse afastado. Ele disse que não, porque toda vez que afastava, o próprio encarnado iria buscá-lo pelo pensamento. E pergunta André Luiz, por último, se seria possível chamá-lo, os espíritos, fazer um tratamento. Diz também que não, porque eles não estavam no seu momento e eles não queriam deixar os vícios. Para nós começarmos esse 4º bloco do capítulo 5º, antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria estarmos aqui mais uma vez. Que Deus, o nosso Pai, nos abençoe. Relembro apenas que eu e o Sérgio já estudamos o livro Nosso Lar, o livro Os Mensageiros, e quem tiver interesse de conhecer os nossos outros estudos, é só se inscrever no canal do YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. A sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário é muito importante para nós. Vamos ler mais um pedaço do livro para a gente poder estar conversando dessa obra magnífica. Compreendo-a, mamãe. Tornou o filho, como que satisfeito por alimentar as impressões nocivas que lhe ocupavam a mente. Compreendo-a, porque as tentações me transformam a vida num cipoal de sombras espessas. Não sei mais que fazer para resistir aos pensamentos amargos. Ai de nós, se o Espiritismo não houvesse chegado aos nossos destinos como sagrada fonte de sublimes consolações. Nesse momento, Alexandre colocou novamente a destra sobre a fronte da jovem, que lhe traduziu o pensamento em tom de respeito e carinho. Concordo em que o Espiritismo é nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação. Se permanecermos arraigados às exigências de conforto, talvez venhamos a olvidar as obrigações do trabalho. Creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Se apenas buscarmos consolação, sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes, tão só para o gozo de vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Acaso não permanecemos aqui na Terra em lição? Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? É incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprimir a possibilidade de caminhar por nós mesmos usando os próprios pés. Naturalmente, não nos querem os benfeitores do além para eternos necessitados da casa de Deus, e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles o são? Observamos nesta inspiração de Alexandre a esta menina, a esta jovem, e daqui a pouco nós vamos ver o porquê
que Alexandre a envolvia e como ela era receptível a pensamentos elevados. Uma vez mais, nós devemos contextualizar o passado e o presente. Paulo, ao dizer que fora da igreja não havia salvação, cometeu ali, não digo um equívoco, porque quem sou eu perto da grandeza de Paulo, o apóstolo da gentilidade, mas ali ele deixou margem para que os homens pudessem infiltrar na cabeça dos demais encarnados a ideia de que um templo de pedras pudesse encaminhar as pessoas a uma salvação sem se importarem se a conduta lá fora caminhava com a mesma conduta de dentro daquele templo. Nós vemos Paulo, 18 séculos após, deixar para todos nós aquela máxima em que Kardec coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Quando nós falamos e remetemos à caridade, ela serve para o espírita e não espírita, para o cristão e não cristão, serve para todos aqueles que procuram na vida, independente se estão caminhando ao lado de uma religiosidade ou não, levar o bem como seu sobrenome, como a sua marca indelével de suas ações e de seus pensamentos. Aqui nós vemos Alexandre transmitindo aqueles encarnados que também servem para nós outros, que podemos não ter o vínculo com a sexualidade, podemos não ter o vínculo com esse familiar desencarnado, mas que naturalmente temos outros equívocos a serem corrigidos e aperfeiçoados. Vamos então continuar um pouco mais para nós entendermos um pouquinho essa conversa entre a mãe, o filho, a filha, e participando dessa conversa, não é? Junto de 3 obsessores que ali estavam, uma conversa entre André Luiz e também Alexandre. Vamos continuar a leitura. E modificando a inflexão de voz, desejosa de demonstrar a ternura filial que lhe vibrava na alma, acentuou: mamãe, sabe como lhe quero bem, mas alguma coisa no fundo da consciência não me permite comentar as nossas necessidades senão assim, ajustando-me aos elevados ensinamentos que a doutrina nos gravou no coração. Não posso compreender cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo. Em virtude de o instrutor haver interrompido a operação magnética e porque me encontrasse perplexo ante a felicidade com que a menina lhe recebia os pensamentos, quando observá-la tanta complexidade nos serviços de psicografia, expus ao orientador amigo as indagações que me assaltavam o espírito. Sem titubear, Alexandre explicou: aqui, André, observa você o trabalho simples da transmissão mental e não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo, desencarnados e encarnados, em todos os setores de atividade terrestre, vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que se lhe assemelham. Os tristes agradam os tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos o fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevadas.
Temos, sob nossos olhos, uma velha irmã e seu filho maior, completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados, presas de ignorância e enfermidade, estabelecendo o perfeito comércio de vibrações interiores. Falam sobre a determinação direta dos vampiros infelizes, transformados em hóspedes efetivos do continente de suas possibilidades físico-psíquicas. Permanece também sob nossa análise uma jovem que, presentemente, atingiu 16 anos de nova existência terrestre. Suas disposições, contudo, são bastante diversas. Ela consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Não está propriamente em serviço técnico da mediunidade, mas no abençoado trabalho de espiritualização. Talvez, para um futuro, seria interessante ver cada parágrafo na condição de um programa, mas o nosso tempo hoje não nos permite isso. Então a nossa análise é superficial e nós estamos sempre de olho no adiantar das horas. Mas observamos aqui 3 encarnados que se destoavam um dos outros. A mãe nutria ainda aquele saudosismo inferior. Ah, mas então nós não podemos ter saudade? Lógico que podemos, mas não inferior. Esta mulher não tinha aquela saudade do marido porque ela nunca nutriu amor, nunca nutriu sentimentos. Mas aqueles sentimentos menos elevados era do que ela sentia falta. O menino era, espiritualmente falando, mais comprometido. Era o que estava em maior delinquência mental, porque estava ainda associado a desejos em que ele era o grande impulsionador. Não eram aquelas entidades espirituais, era ele. As entidades espirituais apenas alimentavam a sua iniciativa. E encontramos essa jovem, que havia completado 16 anos de idade, e que ela era um instrumento acessível à mão dos espíritos felizes, para que pudesse auxiliar esses 2 irmãos, que era a mãe e o irmão mais velho. Mas só que a mãe não lhe dava ouvidos, o irmão não lhe dava ouvidos, e o agravante, eles estavam procurando a mãe e o filho mais velho, no desenvolvimento da mediunidade, a solução para os seus problemas. Eles não iriam solucionar, iriam apenas e tão somente agravá-los. É isso que talvez nós queremos chamar a atenção do nosso telespectador. Porque nós temos que parar com essa mania de dizer que os obsessores têm força. É um grande erro. Os obsessores tornam-se fortes a partir do momento que eu não consigo coibir os meus defeitos. Os obsessores agem no nosso pensamento. Durante todos esses 4 blocos que estudamos desse capítulo, é a mesma história. É a reforma íntima, é o pensamento do bem. Uma jovem de 16 anos estava dando lição de moral na mãe e no irmão, porque os 2 não conseguiam fazer a sua parte no que tange a um pensamento positivo. Eles saíram do centro e estavam caminhando para casa nesta conversação pela qual nós não ouvimos nada de bom. Ninguém querendo se propor a fazer o bem. Ninguém querendo modificar apenas no campo das reclamações e achando que os benfeitores espirituais têm a obrigação de fazer aquilo que compete a cada um de nós. Esse é o grande equívoco dentro do movimento espírita. É esse o chamamento que nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer para nós, quando ele disse: façais aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Primeiro eu tenho que buscar refletir quais são os vínculos que eu carrego no campo da vicissitude. E em segundo, como combatê-las.
porque aí eu não estarei apenas me ajudando, eu estarei também ajudando aqueles irmãos que têm os mesmos vícios que eu. Muitos podem se perguntar, por que Deus permite que esses espíritos ainda coloquem mais lenha na fogueira? Exatamente para que nós possamos nos ajudar um ao outro. Porque quando eu me corrijo, eu permito que os irmãos que me acompanham, ainda aglutinado no mesmo campo das vicissitudes, possam ser auxiliados. Vamos continuar um pouco mais com a lição de hoje? Diz André Luiz. Indicando a mocinha, cercada de maravilhoso aro de luz, acrescentou: conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com que o recebeu dos benfeitores que lhe prepararam a presente reencarnação. Ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes, e as suas possibilidades de recepção no domínio intuitivo conservam-se claras e maleáveis. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios até agora. Seu sistema nervoso goza de harmonia invejável e o seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas, pela crença sincera e consoladora. E além disso, não tendo débitos muito graves do pretérito, condição que a isenta do contrato com as entidades perversas que se movimentam na sombra, pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos, vivendo muito mais pelo Espírito, nas atuais condições em que se encontram. Basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Esse capítulo, ele fala de uma temática que às vezes nós, os espíritas, não damos a devida importância. Às vezes nós achamos que não é a altura de se falar ou achamos que não é assunto para se debater no meio religioso. Quando aqui Alexandre fala, conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com que se recebeu dos benfeitores, está falando que essa menina ainda não estava viciada pelas impurezas que geralmente a sexualidade leva quando não bem conduzida. Às vezes nós deixamos assuntos importantes passarem de lado por medo da censura. Se as pessoas vão censurar, o problema não é nosso, mas nós temos que estar fiéis à realidade. Então o problema é o sexo, André? Não, o problema é o condutor que nós damos ao sexo. O sexo nunca foi o problema. Se Deus permitiu que a reprodução viesse, tanto no reino animal quanto no reino hominal através do sexo, é porque ele tem um sentimento e uma necessidade divina, senão hoje não estaríamos aqui. O problema está no pensamento deturpado que nasce da sexualidade. É o pensamento de cobiça, é o pensamento de possuir, é o pensamento de uma relação extraconjugal. E eu vou trazendo para mim espíritos do mesmo teor. Então esta jovem se ligava facilmente ao mundo espiritual porque ela trazia dentro de si esta pureza de sentimentos que é de fundamental importância para o trabalhador. Ah, André, então a partir do momento que eu passo a ter relação, eu perco essa pureza? Não, não perde, desde que você sublime a sua relação e faça disto um instrumento para o seu equilíbrio e a sua serenidade. Uma outra coisa também que eu queria chamar a atenção nessa colocação que você fez, que eu achei que foi importante, é a importância de um pai, a importância de uma mãe.
Porque aqui fala também não apenas da questão da sexualidade daquela jovem que tinha 16 anos, mas da vida como um todo. Ele ainda fala, por exemplo, que ela ainda não era aquela criatura que falava mal da vida alheia, não é? Não tinha ainda alguns vícios. É por isso que nós sempre retratamos a importância do papel de um pai, do papel de uma mãe, não apenas em repreender os filhos, mas o nosso exemplo. Como é que nós podemos falar para um filho que beber faz mal, se nós bebemos e muitas vezes até pedimos para os nossos filhos colocarem a bebida no nosso copo? Como é que nós podemos dizer que fumar faz mal para a saúde se nós temos um maço de cigarro no nosso bolso? Como é que nós podemos dizer para o nosso filho que a sexualidade é algo importante na nossa vida, mas que o desregramento é um vício como qualquer outro vício? Se eu, que sou homem, para o meu filho homem, eu então, quando estou na intimidade, eu falo de coisas no campo da vicissitude. Então nós precisamos começar, como diz o capítulo do Evangelho, honra seu pai e a sua mãe, entender que a parte intelectual e a parte moral que as crianças assimilam é do nosso comportamento. É importante a gente ter essa ideia, não é? Talvez que com o agravamento do caso da irmã e da mãe, se não houver por parte deles uma conscientização através das mensagens que o Centro Espírita nos dá, essa menina poderá, com o tempo, logicamente cair em algumas vicissitudes, porque tem os exemplos de casa. Então veja que coisa interessante. E há uma coisa interessante que Alexandre fala, que ela está conseguindo transmitir a mensagem dele, do espírito superior, não é porque ela é um espírito totalmente puro, é porque ela tem 16 anos, ela ainda está numa fase que não tem as experiências do mundo ainda, não é? De relacionamento, seja ele qual for, com o próximo. Vamos relembrar que as duas médiuns que serviram a Allan Kardec no princípio da doutrina espírita foram duas médiuns irmãs e jovens, ainda porque tinham a cabeça voltada com a pureza. E mesmo assim, elas não psicografavam. Elas colocavam apenas a sua mão sobre aquele mecanismo que escrevia automaticamente. É muito interessante estudarmos tudo isso. Vamos dar continuidade aqui então na mensagem para irmos já para o encerramento. Isto significa, perguntei, que esta jovem é bastante pura e que continuará com semelhantes facilidades em toda a existência? Alexandre sorriu e observou, não tanto. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual e as cartas da felicidade ainda permanecem em suas mãos para extrair as melhores vantagens no jogo da vida, mas dependerá dela, ou ganhar ou perder, futuramente. A consciência é livre. Então, continuei perguntando, não seria difícil prepararem-se todas as criaturas para receberem a influenciação superior? De modo algum, esclareceu ele, todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo que presentemente se desenvolve no mundo. Não há privilegiados na criação. Existem, sim, os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Fortemente emocionado com as observações ouvidas, senti que o meu pensamento se perdia no mar de novas e abençoadas lições. Aqui, André, antes de você comentar, eu acho que aqui poderia muito bem indicar ao nosso telespectador acompanhar conosco pelo próprio YouTube o estudo dos mensageiros, daqueles espíritos que reencarnaram, compromissado com o bem e que falharam. Não é isso mesmo? É verdade. Quem quiser estudar o livro Os Mensageiros, também ditado pelo espírito de André Luiz, recebido pelas mãos de Chico Xavier, youtube.com/TV A Caminho da Luz, e você vai encontrar a playlist intitulado Programas
estudando e aprendendo com o livro Os Mensageiros. Nós observamos, uma vez mais, Alexandre afirmar que aquela jovem, ela nutria dentro de si aquelas aspirações que ela recebeu no plano espiritual antes da sua atual oportunidade reencarnatória, mas que iria depender dela, das suas escolhas, do seu livre-arbítrio, se iria manter isto dentro de si ao longo da encarnação toda ou se ela se perderia devido às suas próprias escolhas. Os Espíritos nos deixam livres para escolhermos o caminho que queremos percorrer. Esta jovem trazia uma boa bagagem. Esta jovem trazia uma boa iniciação espiritual do outro lado da vida. E aos 16 anos ainda conservava muito estas iniciações que ela teve no plano dos espíritos. A chance de êxito dela era bem grande, mas não podemos esquecer que o mundo é traiçoeiro, o mundo é ilusório, o mundo ainda fascina, o mundo ainda gera para nós muitas ilusões e dependendo do grau de fascinação é um caminho sem volta. Não digo sem volta pela eternidade, mas sem volta naquela própria encarnação em que nós somos convidados a repensar, em que nós somos convidados a meditar. E às vezes a volta vai custar muito caro. E aí lembramos daquela parábola em que Jesus nos conta a respeito do filho pródigo. Foi conhecer o mundo, distanciou da casa do pai, viveu o que o mundo tinha para lhe oferecer, mas em determinado momento nada mais lhe servia, nada mais lhe trazia felicidade de outrora e foi regressando paulatinamente à casa do pai. É mais ou menos nessa excursão que nós fazemos parte. É interessante, nós precisamos entender que vivemos num mundo chamado mundo de provas e expiações. Saímos do mundo primitivo e entramos no mundo de provas e expiações e estamos aí a adentrar o mundo de regeneração. O mundo primitivo, o mal impera sobre todas as coisas. O mundo de provas e expiações, o mal ainda impera sobre o bem, apesar de que o bem já foi trazido por nosso Senhor Jesus Cristo e já começa aí tendo o seu espaço. Logicamente, o mundo de regeneração, o bem vai imperar sobre o mal. Então, as reencarnações aqui na crosta, raramente vamos encontrar uma reencarnação, por exemplo, de Chico Xavier, de Irmã Teresa de Calcutá, de Gandhi, porque foram personagens que marcaram uma história exatamente porque foram, na concepção real da palavra, missionários. Eles tinham total consciência em estado espiritual dos seus ou das suas atividades. Alguns perguntam qual seria a possibilidade de Chico Xavier falhar? Nenhuma. Chico tinha lembranças do passado de maneira tão acentuada e já se encontrando na condição de um espírito altamente evoluído, segundo os padrões da Terra, logicamente lhe permitia ter uma visão mais ampla. Com referência ao restante, nós nos encontramos na Terra sob o guante, segundo o Livro dos Espíritos, de duas condições: a reencarnação programada e a reencarnação compulsória. A reencarnação programada é aquela que nós reencarnamos já em condição de aceitar um trabalho no campo do bem. Mas mesmo assim, ainda teremos que lapidar a figura do homem velho. A reencarnação compulsória é aquela pela qual nós não temos como fazer programação nenhuma, tendo em vista o nosso alto grau de endividamento do passado. Então, mesmo no caso da reencarnação programada, nós podemos falhar, porque quando as experiências baterem à porta de nossa casa, quem vai decidir se vamos entrar pelo campo do entendimento ou pelo campo da revolta? Somos nós. Quantos espíritas, quantos dirigentes, quando a dor vem bater à porta da sua casa, entra em processo de revolta? É natural que nós, os dirigentes,
Estava há pouco conversando com um grande amigo que está aqui nos visitando, o nosso irmão Zacarias, lá de Póvoa do Varzim, de Portugal, do Centro Espírita Irmã Filomena. Nós estávamos aqui então falando exatamente sobre isso. É natural que nós, os dirigentes também, tenhamos os nossos problemas no cotidiano. De vez em quando caímos, sempre tem alguém para nos auxiliar, tudo isso faz parte, um ajudando o outro. Mas nós vemos, por exemplo, pessoas que trabalham numa casa espírita e quando a dor se apresenta, se revolta de tal maneira que não quer mais saber de nada. Então essa irmã tem grande chance de ter um êxito, mas também poderá falhar quando as dificuldades baterem à porta da sua casa. Por isso da importância do vigiai e orai para não cair em tentação. Então, Paulo, ele nos deixou uma frase muito curiosa que ele diz: tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. Tudo nos é lícito porque temos livre-arbítrio, o direito de ir e vir, mas nem tudo nos convém, porque às vezes não temos maturidade espiritual para lidarmos com aquilo. Nós temos que ter humildade de saber até onde nós podemos ir. Eu me recordo no livro Os Mensageiros, em que em determinado vale, nós vemos que Aniceto ele vai a regiões ainda mais endurecidas. E ele chega para André Luiz e diz assim: André, você pode ir até aqui. Se você for comigo, você e Vicente vão entrar numa perturbação tamanha que não conseguirão sair ilesos mentalmente. Então nós temos que ter humildade, nós os encarnados, de sabermos até onde nós podemos ir. Não é porque eu sou um dirigente espírita que eu sou o super-homem. Não é porque eu sou o médium que eu sou o super-homem. Eu tenho limites, eu tenho fragilidades. E não é demérito para ninguém dizer que é humano, que é falível e que está suscetível de cometer equívocos. É assim que nós vamos crescer, é assim que nós vamos desenvolver a humildade. Ao caminharmos para o encerramento, eu convido os amigos a interagirem conosco através do WhatsApp. O nosso número é 19 99778 2794. Aos amigos que residem fora do Brasil, é necessário acrescentar mais 55. Lá você deixa a sua mensagem, o seu comentário, a sua crítica construtiva, a sua interação. A sua mensagem ela é muito importante. E aproveito a oportunidade para convidar os amigos a se inscreverem no nosso canal, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe para que outras pessoas possam ver também o vídeo. Nós vamos encerrando o nosso programa. É importante você saber, se você assistiu apenas esse bloco, esse capítulo é dividido em 4 blocos. É importante que você assista os 4 para você estudar o capítulo junto conosco, né? Nós vamos encerrando esse programa, que é o programa O Estudo das Obras de André Luiz, do livro Missionários da Luz, e até o próximo programa. Um beijo no seu coração. Muita paz, muita luz e até o próximo programa.